Começa agora mais um podcast. O som da liberdade. Fé. Aleluia! Louvado seja o Todo-Poderoso. Como é bom poder falar a palavra aleluia, tendo o pleno conhecimento do que essa palavra significa e do poder que ela traz, né, queridos? É maravilhoso demais. Quando você fala a palavra aleluia, você está louvando ao nome do Todo-Poderoso, o seu Pai eterno. Amém? Isaías capítulo 53, nós vamos ler do 1 até o 5. É um texto bastante conhecido, muitas pessoas conhecem, e nós vamos falar um pouco sobre ele agora. Amém? Isaías capítulo 53, versículo 1 diz assim: Quem creu em nossa mensagem, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado pelo Eterno. Pelo Eterno, atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todas as vezes que nós lemos essa profecia que o profeta Isaías ele nos traz a respeito de Cristo, aqui ele fala sobre Yahushua, Cristo, né? Ou Jesus, o Cristo. Toda vez que nós lemos essa passagem, nós ficamos maravilhados com a obra que o nosso Redentor ele fez naquela cruz do Calvário por nós, por todas as pisaduras que ele sofreu, por todas as feridas que ele sofreu, tudo isso para que tanto eu quanto você pudéssemos sermos livres, livres do pecado, livres das amarras da religião, né? Livres de tudo que nos domina ao ponto de nos tirar da liberdade para a qual ele nos libertou. Só que eu quero chamar a sua atenção para um ponto diferente nesse texto, nessa ocasião, amado irmão e amada irmã. Nós estamos vendo aqui a história de Cristo pela ótica do profeta Isaías. Ele está nos transmitindo aquilo que ele está vendo em sua visão profética. E aquilo que ele vê, a primeira impressão que ele tem, é que aqui está um homem sofrido, não desejável, tanto é que ele fala que a sua aparência não era desejável, e um homem que está sendo castigado por Deus. Ele olha para Cristo e o define como alguém que está sendo castigado pelo Pai. E não compreendia em sua visão que ali estava alguém que estava pelo Pai sendo usado para que houvesse a salvação de todos os homens sobre a face da terra. Muitas vezes em nossas vidas, amados irmãos e irmãs, nós que somos humanos, que não temos uma visão mais aprofundada a respeito daquilo que o Todo-Poderoso está realizando, temos até essa mesma atitude quando olhamos para a vida de algum irmão. Talvez algum irmão que seja do seu conhecimento, ou que você, da sua vivência, né, eu quero dizer, ou do seu conhecimento de você já ter ouvido falar, ou talvez um irmão que você ainda nem tem essa convivência, mas que está ali passando por você, que você está vendo ele naquela situação. A primeira impressão que você tem é que aquela pessoa está sendo castigada pelo Eterno. Geralmente isso acontece, né? Ou só aconteceu comigo? Eu acredito que não. Mas isso é compreensível
dado pelo ponto que nós, como seres humanos, ainda não alcançamos a plenitude espiritual que nos traz o discernimento daquilo que está acontecendo na vida daquela pessoa, como deveríamos ter. É por isso que a Bíblia nos fala, queridos, que nós temos que suportar uns aos outros em amor e orarmos uns pelos outros também. Até para que haja revelação de algo que está acontecendo e que pode nos dar a condição de sermos úteis na vida daquela pessoa. Muitas vezes, irmãos, é muito mais fácil simplesmente olhar e dizer, olha, aquele irmão ali deve ter feito uma coisa muito errada para o pai estar castigando ele daquela forma. Olha, aquele irmão deve ter feito uma coisa, rapaz, eu vou te falar, viu? É melhor nem ter associação com aquele irmão, porque não se sabe o que ele fez. Você já pensou, querido irmão e querida irmã, se essa impressão que Cristo passou a Isaías naquela visão profética fosse a visão que todos teriam a respeito dele, como seria a nossa situação hoje? Eu digo, louvado seja o Senhor, que a revelação veio após a visão. E ele pôde entender que ali estava sobre ele o pecado de todas as pessoas. Ele estava sendo transgredido, aliás, ele estava sendo traspassado, Ele estava sendo traspassado pela nossa transgressão. O castigo que nos trouxe a paz, a Bíblia fala exatamente nesse tempo, o castigo nos trouxe a paz, estava sobre ele. Então, é compreensível agora, quando nós sabemos dessa revelação, o estado que aquele homem estava. Imagine você carregar todo o peso do pecado do mundo sobre as suas costas, irmão. É pesado, não é? Pois é, estava tudo sobre ele. Ele estava sendo ferido, machucado, ele estava sendo pisoteado por causa das transgressões dos homens e das mulheres desse mundo. Talvez o irmão ou a irmã que está diante de você e que aparenta estar passando uma situação semelhante, de dificuldade, que aos seus olhos ele não é alguém desejável de se ter comunhão, talvez ele esteja vivendo um momento muito difícil também de intercessão pela vida de uma outra pessoa. Como é que a gente pode saber, não é, irmão? É por isso que é importantíssimo aqueles que são filhos do Pai eterno, do nosso Deus, serem guiados pelo seu Santo Espírito. Porque somente o Espírito pode nos trazer discernimento, amado irmão e amada irmã, em relação a esse tipo de comportamento de algumas pessoas. Ao direcionarmos o nosso olhar para fulano de tal, vermos o que a fulano de tal está passando, se ele está passando por uma prova ou se ele realmente está passando ali por uma consequência de pecado. Agora, uma coisa é certa, irmão, sendo qualquer uma das circunstâncias que aquele irmão esteja passando, nós como igreja precisamos intervir. No caso de Cristo não havia quem pudesse intervir porque aquele era o propósito dele. Ele precisava passar por aquilo para que eu e você pudéssemos sermos salvos. Senão não estaríamos aqui hoje. Mas será que o propósito do teu irmão ou da tua irmã, que muitas vezes você prefere julgá-lo ao invés de ajudá-lo, é esse também? Eu digo provavelmente não. Sabe por quê? Porque já foi feito o sacrifício pela vida das pessoas e pelo perdão dos pecados da humanidade. O sacrifício já foi feito, irmão. Então, quando você vê um irmão ou uma irmã naquela situação, você deve chegar para o irmão e tentar ser luz na vida dele. Amém? Mesmo que ele esteja passando por uma prova, está passando por uma prova ali de fé, a fé dele está sendo provada, eu digo, você pode ajudar de alguma forma, então chega para ele, ora com ele, ajuda ele na fé dele, para que a fé seja fortalecida. Se ele estiver daquela forma, porque ele está em pecado, desobedeceu, está sofrendo as consequências, chega para ele, irmão. Seja luz na vida dele, ajude-o a superar aquela falha que muitas vezes algumas pessoas não conseguem superar sozinhas. Mas seja a igreja, esse é o papel da igreja. Amém? E se você está nessa situação, eu digo, irmão, talvez não seja para você passar por essa situação sozinho. Eu digo talvez porque às vezes o Eterno nos dá umas missões que nós precisamos passar por elas sozinhos.
Mas, na maioria das vezes, irmão, não é esse o caso. Então, você chega para alguém e diz: irmão, me ajude nesse sentido. Eu preciso que o irmão ore comigo, que o irmão me ajude, que o irmão esteja comigo aqui em oração. Preciso que o irmão me dê uma palavra, se você não tem conhecimento da palavra do Senhor ainda. Você diz: irmão, traga uma palavra, traga luz ao meu entendimento, para que eu possa passar por essa prova. Ou então, se você está em pecado, arrependa-se. O primeiro passo é entregar a sua vida ao Senhor. Você quer fazer isso agora, irmão? Então se arrependa dos seus pecados e entregue sua vida ao Todo-Poderoso. Repita essas palavras que eu vou dizer agora. Diga: soberano, Deus eterno, eu hoje estou diante de Ti, com um coração sincero e contrito, reconhecendo as minhas falhas e Te pedindo perdão por elas. Eu reconheço o sacrifício de Cristo naquela cruz. Eu sei que tudo foi feito para que eu fosse livre, e eu quero ser livre. E que seja assim, para a glória do Teu santo nome, Todo-Poderoso Iá dos Exércitos. Amém e aleluia. Fez a oração de arrependimento e confissão, então falta o restante da sua vida. Amém? Comece a ler a Bíblia, irmão. Se junte com irmãos que já estão na caminhada, para que eles possam acrescentar na tua vida espiritual. E seja você luz também para outros. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos orar por todos e com todos agora. Pai, nós Te louvamos pela vida de cada um dos nossos irmãos e declaramos que o discernimento de cada um de nós será aumentado pelo poder do Teu Espírito. E nós poderemos entender as situações de cada um dos nossos irmãos e poderemos ajudar conforme o Teu Espírito nos guiar a isso. Que assim seja, para a glória do Teu santo nome. Amém e louvado seja o Todo-Poderoso.